A paz de Deus com todos os irmãos do grupo e irmãs também. Irmãos, respondendo à pergunta do nosso irmão Flávio, que falou se é pecado uma irmã pintar os seus cabelos, adiantando para os irmãos, sim, irmão, é pecado sim, e ele desagrada ao nosso Deus, né? Ele desagrada ao nosso Deus. Porque aí nós não estamos se conformando, na verdade, com a palavra de Deus. Nós não estamos se conformando, nós não estamos aceitando, né? É porque quando o homem pecou, então a palavra de Deus diz que a partir de agora você trabalhará com o suor do seu rosto, né? E você vai se envelhecer, né? E vai ao pó tornarás. A velhice, né? O nosso vigor, nós temos que cumprir. Tudo vai ter que cumprir na palavra de Deus, vai cumprir em nós. Vai cumprir em nós, né? E nós temos que aceitar. Se nós queremos mudar, né, quem usa pintura no cabelo, quem usa botox, não é verdade? Quem usa plástica, enfim, tudo isso é um grave pecado, tá? Sem contar que nós somos o templo, nós que Deus chamou, para os cristãos nós somos o templo, a morada de Deus em espírito, aí muito pior. Então, para quem está lá no mundo, eles fazem essas coisas, né? O que que aconteceu? Quando o povo de Deus veio do Egito, irmão, que Deus tirou o povo do Egito, eles trouxeram esses costumes, essas vaidades, tá? Do Egito. Mas nós não podemos trazer nada quando o Senhor chamou nós para a graça, nessa graça do Filho de Deus, né? Nesse caminho, nessa caminhada que o Senhor nos colocou, irmão. Nós não podemos, irmão, fazer o que o velho homem fazia quando nós estávamos no mundo, né? Então, a mesma coisa do povo de Deus, eles trouxeram costumes, né, do Egito. Foi tão grave a vaidade que eles trouxeram do Egito, não lembra que eles usavam joias, né? Muita joia de ouro, na verdade, é, pendentes de nariz, né? Tornozeleira. Eles eram todo enfeitados a sua carne, porque eles aprenderam lá no Egito, tá? Com as mulheres egípcias, era tudo a vaidade, a pintura, né? Tudo aqueles adornos eles trouxeram de lá, né? Mas o que que aconteceu? Já houve um grande pecado no bezerro de ouro, não lembra disso? Já foi por causa da vaidade. A vaidade sempre trouxe grande pecado diante de Deus, tá? Foi lá, fizeram o bezerro de ouro, derreteram aquelas joias, aqueles adornos que eles usavam, e foi feito lá um bezerro de ouro, não é verdade? Para eles adorar como seu Deus, né? Como seu Deus. Então, irmãos, é pecado e é grave pecado, e nós vamos ler a consequência desse pecado, né? Vamos abrir a Bíblia nossa aí, no livro de Levítico. Então, a pergunta do irmão foi sobre o cabelo, né? Pintar o cabelo. Então, Levítico, capítulo 19, verso 32. Diz assim, ó: Levanta-te diante dos cabelos brancos e honra a pessoa do velho, e teme o teu Deus, porque eu sou o Senhor. Então, os irmãos percebem aqui que Deus honra, ele dá honra às pessoas que têm os seus cabelos brancos no temor de Deus. E ele dá ordem para nós, os mais novos, honrar aqueles que têm os seus cabelos brancos. Ele diz que levanta diante dos cabelos brancos. Quer dizer, tenha respeito, tenha consideração, respeite os mais velhos que têm os seus cabelos brancos. Honra essas pessoas, honra a pessoa da pessoa idosa, honra eles. E teme a teu Deus, quer dizer, é um mandamento de Deus, irmão. Ele diz, e eu sou o Senhor. Não tem, irmão. Não existe, a palavra de Deus não tem meio termo, né? Então são vaidade, isso aí são desejos da nossa carne, mas é contra o princípio da criação de Deus, a palavra de Deus, certo? Vamos ler Provérbios capítulo 16, verso 2 em diante.
Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. O rei se agrada nos lábios de justiça, e eles dão valor ao que fala a verdade, ainda que a verdade dói, irmão. É o que esse grupo está procurando fazer. Ah, mas é chato, mas só vem doutrina, mas são palavras de verdade. Aqui diz que o rei se agrada nos lábios de justiça. Então o grupo é para falar a verdade, falar a justiça. Então diz lá que o rei e eles dão valor ao que falar a verdade. Então, irmãos, vamos falar a verdade, porque Deus se agrada de nós, né? Verso 18: a desgraça está um passo do orgulho. Tá vendo? Então, quando a pessoa é vaidosa, é orgulhosa, ela já está um passo, né? A desgraça já está um passo da desgraça. Quando a pessoa é orgulhosa, é soberba, é vaidosa, ela está um passo só para a desgraça. Logo depois da vaidade, vem a sua queda. Logo depois da vaidade, vem a sua queda. Olha aqui, verso 31. Os cabelos brancos são uma coroa de honra para quem anda no caminho da justiça, para aquele que teme ao Senhor, para aquele que anda na doutrina, que anda na verdade. Os seus cabelos brancos são honra para ele. Agora, aquele irmão que não anda no caminho da justiça, não anda na verdade, então ele pinta os seus cabelos, porque está escrito em Apocalipse, né? Se você é sujo, suje-se ainda, não tem limite. Quem pinta o cabelo, pinta as suas unhas, pinta os seus lábios, faz botox também. Ué, pode usar roupas colantes, roupas extravagantes, porque um abismo chama outro abismo. Agora, em Apocalipse diz: mas você é santo? Então santifique mais ainda. Não há limite para as duas partes. Tanto, né, para quem quer andar na sujeira, que é sujo, então suje-se mais ainda. Suje-se mais ainda. Mas você que é limpo, você que é santo, você que é consagrado, se consagra, que seja um vaso para idôneo, né, para o uso do Senhor, né? Para nós sermos um vaso para o uso do Senhor, nós temos que se enquadrar naquilo que está escrito. Então, se eu sou um servo de Deus, eu não pinto os meus cabelos, né? Eu não tosquio os meus cabelos, na verdade, eu não uso roupas extravagantes, roupas coladas. É simples, irmão. O evangelho, assim, é uma língua muito simples, né? Então, precisamos tomar cuidado. A Bíblia diz que muito nos últimos dias vão vir espíritos enganadores, né? Torcendo a palavra de Deus, porém para a sua própria condenação, né? Provérbios, capítulo 20, verso 29, diz assim: olha para você ver que bonito aqui, irmãos, olha, a beleza dos moços, das jovens, está na onde? Está no batom? Está na pintura? Está na calça comprida, colante? Está onde? Onde que está a beleza do jovem que a Bíblia diz aqui? Onde que está? Está no cabelo moecano? Está nos cabelos exóticos? Tá? Onde que tá? Vamos ver aqui. A beleza da moça e do moço jovem está na sua força, no seu vigor, né? Tá certo? Então você vê que nós, quando éramos mais novos, irmão, nós tínhamos a nossa força, que nós tínhamos o nosso vigor. Então, na verdade, todo mundo nos admirava, porque isso é a nossa beleza. Estava na força, no vigor da mocidade. A mocidade é o vigor da igreja, é o vigor, não é verdade? Agora, agora diz aqui, a metade do versículo em diante fala com os mais velhos. Mas o enfeite e o adorno das pessoas idosas, dos mais velhos, são os seus cabelos brancos, são os seus cabelos brancos, né? Esse é o enfeite, esse é o adorno de um cristão verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro adorno, o verdadeiro enfeite de uma pessoa idônea e cristão são seus cabelos brancos. Se torna uma anciã, se torna um ancião, uma pessoa de respeito,
respeito, a pessoa que os mais novos vai pedir um conselho, pedir uma opinião. Irmão, é simples a palavra. Pintar cabelo? Não, irmão, pintar cabelo não é de Deus, né? Eclesiastes capítulo 12, verso 1 em diante diz assim: lembra do seu Criador enquanto você ainda é jovem. Antes que venham os dias maus, cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida, né? Por quê? Porque o vigor vai se acabando, né? Então, os seus braços, que sempre o defenderam, caso o vigor tinha força, começarão a tremer, né? Vai ter mal de Parkinson, né? E as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Você não aguenta ficar quase pé, você tem que se sentar, não aguenta, né? Os seus dentes cairão, cairão os dentes, né? E sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar a sua comida. A sua vista, seus olhos, a sua visão será tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Então você terá medo de lugares altos, né? Pessoas que é de idade não trepam em lugar nenhum, em escada e coisa alta, tem medo, porque ele, né, as pernas é fraca, não enxerga direito, né? Então ele pode cair. Vê que é aconselhado, a pessoa de idade tem que tomar cuidado para não cair, para não se quebrar, porque os ossos não. Enfim, irmão, todo mundo sabe, né? Mais difícil daí, né? Então diz assim: eles terão medo dos lugares altos e até tem medo de caminhar. Tem até medo de caminhar, porque será perigoso. Na verdade, uma pessoa já está de idade. Olha aqui, irmão, sobre a pergunta do irmão, sobre os cabelos. Os seus cabelos ficarão brancos. Tem que ficar branco. Isso é porque isso aqui é um ciclo. A nossa vida é um ciclo, né? É o ciclo da vida, né? Então teve o tempo que nós era bebezinho, nenenzinho, papinha, mingauzinho, leitinho, né? Talquinho. Depois veio a adolescência e veio a mocidade. E depois nós se casamos, já formamos família. Agora, agora, irmão, nós já somos de idade, aqueles que são de idade, vai envelhecer, vai vir o envelhecimento. E é desonra? Não. Está envelhecendo na presença de Deus, Deus tem dado vida, vai embranquear os cabelos, amém, amém. É, os cabelos brancos faz parte, né? Faz parte, né? Desse processo da nossa vida. E por que que nós vamos querer cortar, pegar um atalho, querer não aceitar, né, a vontade de Deus na nossa vida? Não, temos que aceitar, né? Então diz aqui, ó, os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas, né? Já não tem mais paladar. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. Tudo, filho meu, são ilusão da vida. São vaidade essas coisas. É ilusão, é vaidade. Diz o sábio. Tudo é vaidade, ilusão e desejo da nossa carne. Tá vendo? Por isso que diz, nós temos que se preparar para a velhice e para a morte, né? Então nós vivemos numa realidade. E essas coisas aí, tudo que não é na realidade, é vaidade. Vaidade, ela cega os nossos olhos. E é pecado. E é pecado. Porque vaidade, ela é um engano. Ela mostra uma coisa que não é verdade. Tá? Apocalipse, capítulo 1, né? E diz assim, ó. Apocalipse, capítulo 1, no verso 9, diz assim: Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e participe as 7 igrejas da Ásia.
E João diz: Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, né? Vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E o verso 14, o que que vai dizer aqui? E a sua cabeça, né? E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, eram brancos como a lã, como a neve, né? E os seus olhos eram como chama de fogo. Então, irmão, então você vê que João viu, né, esse ancião de dias aqui, né? Por que que ele apareceu com seus cabelos brancos como a lã? Porque aqui a Bíblia apresenta ele como um ancião de dias. Então nós, como todos que vivemos mais tempo, é natural embranquecer os cabelos. E se eu pintar o cabelo, está entrando em mim quem? O espírito de Jezabel, espírito da prostituição, o espírito da vaidade, né? E qual foi o fim de Jezabel? Foi amaldiçoada, né? Então, irmão, é pecado sim, né? Segundo Reis, capítulo 9, verso 30, diz assim: E chegou o profeta, né, Jeú, a Jezreel e Jezabel, né, que era a mãe de toda vaidade, de pintura, ela que era a mãe de toda essa prostituição, né? Ela que e ela chegou para trair o homem de Deus. Então chegou o profeta Jeú a Jezreel e Jezabel, a rainha Jezabel, ficou sabendo disso. O que que ela fez? Então ela pintou, tá vendo? A pintura vem de Jezabel, ó. É desse povo que não serve a Deus. E pintou os seus olhos, penteou, ajeitou os seus cabelos e ficou numa janela do palácio olhando para a rua. Para que que ela fez isso? Espírito de sensualidade, né? Espírito para atrair o homem, né? É verdade? Então, os adornos, essas coisas, essas vaidades, essas pinturas, são coisas para atrair. Por que que lá em 6 de Gênesis nós viram os filhos de Deus, as filhas dos homens que eram belas? Eram belas nos olhos deles, porque é a mesma coisa hoje. Né? Você vê uma serva de Deus, ela está natural, seu semblante natural, como Deus fez. E às vezes a pessoa não tomando cuidado, ele vai olhar para aquela mulher do mundo, que ela se produz, né? Pinta os seus cabelos, trabalha nos seus cabelos, nos seus olhos, põe rímel, põe tanta coisa, e sobrancelha, e passa tanta coisa, e aumenta os seus lábios, põe botox, fica todo atraente. Por quê? Porque elas é filha, é mulher do mundo, elas não são filhas de Deus. E como que pode alguém que é cristã fazer o que elas fazem? Vai, aquele espírito de atração para enfeitar a sua carne. Não, não é errado, é pecado sim. Foi o que Jezabel fez, ela pintou em volta dos olhos, fez tudo aquilo para atrair, na verdade, o profeta, para fazer o profeta de Deus ser atraído por ela. Mas o homem de Deus olhou para cima e gritou: Quem está no meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele e deu uma janela. E o profeta disse: Jogue essa mulher maldita daí. E eles jogaram. E ela caiu, né? Ele e os cavalos da carruagem passou por cima dela. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e dos pés, porque tinha uma profecia do profeta Elisa que Jezabel ia ser morta desse jeito e ia ser comida pelos cães, pelos cachorros. E aconteceu nesse dia que os cachorros lamberam o seu sangue e comeu a sua carne. Então, essa mulher era a mãe de toda vaidade e de prostituição, certo? Provérbios capítulo 7, verso 9 em diante, diz assim, ó, você vai ver que essas pinturas, enfeite, né, todos esses, né, é uma indústria muito grande hoje, não é?
de cosmético para isso, para aquilo. Até os homens hoje estão indo nos cabeleireiros, estão fazendo operação, estão pondo botox. Até os homens estão pegando essa linhagem. Hoje tem muito isso. Por quê? Isso são adornos e são coisas para a atração, para a sensualidade. Isso não é da vontade de Deus. Nem pintura, nem esmalte, nada disso. Isso aí, Deus já fez nós, né, bonito. Deus já fez nós perfeito. Deus não errou quando fez o homem e a mulher. Ele não errou. Já fez tudo certinho, né? Fez tudo certinho, né? Até tem um provérbio, né? Um ditado que o povo diz: o Deus fez o pavão a coisa mais linda. Não adianta nós querer pôr mais uma estampa no pavão lá, né? Não, não vai estragar. Tá tudo certo que Deus fez, né? Então aqui em Provérbios, para nós entender que esses cosméticos, essas pinturas, essas coisas são tudo vaidade e elas são ligadas à prostituição, nós vamos ver aqui agora. Provérbios 7, verso 9. No crepúsculo à tarde do dia, já, né, crepúsculo à tarde do dia, já quando vai entrando a noite, é, na escuridão da noite, eis que uma mulher, tá? Uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de prostitutas com enfeites de prostituta e astuto coração. Então você viu, essa mulher, ela estava com enfeites de prostituta. Por que que ela se enfeitou, ela se arrumou, ela, por certo aqui não está escrito, mas ela se pintou seus cabelos, colocou, né, com bastante enfeite, fez uma coisa atraente, porque ela se enfeitou com roupas, com traje de prostituta, com astuto coração. Esta mulher era alvoroçadora, né? Alvoroçadora, quer dizer, atraente, né? Para chamar a atenção dos homens. Contenciosa, não parava em casa os seus pés. Pode ver, normalmente essas mulheres não param em casa mesmo, né? Só fica atrás de fazer os servos de Deus, as pessoas errarem na prostituição. E sai toda produzida, toda maquiada, não é isso? Toda pintadinha. Então não se desvie para os seus caminhos, diz a palavra, o teu coração. Não andes perdido nas suas veredas. Tome cuidado, porque há muito ferido ela, esse espírito, né, essas mulheres derrubou, há muitos feridos derrubou. E são muitíssimos os que por ela foram mortos, né? Por quê? Porque deixaram ser atraídos por essas coisas. E a nossa carne fica atraída mesmo, elas se produzem. Você fala, nossa, enche os olhos, né? Mas aquilo não vem de Deus, né? Aí Apocalipse, capítulo 2 verso 20 diz assim, porém tenho contra vocês, contra ti uma coisa. Usou no sentido espiritual aqui a Jezabel, tá vendo? Ela está até em Apocalipse como símbolo de pecado, de vaidade, de prostituição. Ela ficou símbolo da prostituição, da vaidade, a mulher das pinturas. Está muito claro. Então, em Apocalipse, tem, porém, contra ti que vocês toleram Jezabel. Aquela mulher que se diz que é profetisa, ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a comer da imoralidade sexual e comerem alimentos que foram oferecidos a ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade, não quer deixar a vaidade, né? Portanto, eu a julgarei numa cama, onde ela e os que com ela cometeram adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei todos os seguidores dela. Isso é no sentido espiritual, irmão. É o que fica a favor dessas doutrinas. Ah, pintar cabelo não tem problema, não. Um esmaltinho na unha não tem problema, não. Imagine, irmão, isso é uso e costume. Uma calcinha comprida, né? Até tampa melhor. Não, não tem problema, não. Aí na praia, imagina, ver a natureza, também não tem problema, não. Mas aqui não existe. Matarei os seguidores dela, os seguidores da sua doutrina, né? Que é no sentido espiritual. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vós de acordo com o que tiver feito.
Porém, aí como é que Deus é justo, né? Nem todos concordam, né? Com o cabelo pintado, com a vaidade, nem todos. Em que Apocalipse então separa. Os que desobedecem, Deus cobre, e lá tem os que não concordam, que guardam a doutrina. Então ele diz assim, porém aí também em Tiatira, né, tem muitos de vocês que não seguiu esses mau ensinamento. Quer dizer, não concorda com essas doutrinas, não fica liberando esses pecados aí. Eles não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Não, eles não concordaram, não. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre eles, porque eles estão na verdade. Estão aí no meio de vocês, mas não estão fazendo isso. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Não é verdade? Então, irmão, está respondido aí, né? A pergunta do nosso irmão ficou cumprido, porque tem que ter começo, tem que ter meio e fim, para nós entender que realmente é pecado, né? Então, a pintura dos cabelos, ela vem junto, na mesma grade, vamos dizer assim. Ela está dentro da mesma grade, ó. É o combo completo, né? É o combo, por exemplo. Quem pinta o cabelo usa, usa brinco, usa colar, né? Né? Tira as sobrancelhas, né? Coloca botox. Enfim, irmão, é um abismo chama outro abismo. Tudo isso faz parte. Agora, Pedro diz o modelo que as mulheres serviam a Deus, chamando Abraão até de Senhor. Diz que o enfeite dela estava em servir a Deus, em servir a Deus. Essa era o seu enfeite, está lá em 2 Pedro, né? Tá bom? Então, a paz de Deus, Deus abençoe a todos os irmãos do grupo. Aqui, esse grupo é bom, irmão, porque aqui nós estamos para. O nome do grupo é Examinando as Escrituras, falando a verdade e reprovando as mentiras, né? Então tá aí, irmãos. Essa é a grande verdade. É pecado? Sim. E grave, irmão. É pecado, sim. É pecado. Deus pode perdoar? Pode. Pode perdoar. Mas é pecado? É pecado. É pecado.